Todo mundo fala de França, de Brasil, de Argentina, só que ninguém tá prestando atenção na seleção de Portugal, meu amigo. E é exatamente por isso que eles podem surpreender. Mas será mesmo que Portugal tem o elenco mais bem estruturado e o mais galáctico de todas as seleções favoritas para essa Copa de 2026? Enquanto todo mundo está de olho no que pode fazer, por exemplo, o Mbappé, o Messi ou o Lamine Yamal, Portugal tá crescendo e tá crescendo em silêncio. Eles têm um elenco, tem tática, tem raça e, mano, de uns tempos pra cá, os caras vêm jogando com muita vontade de vencer e eles já bateram, inclusive, times muito grandes, já calaram arquibancadas. E agora? Agora eles estão prontos para mudar o destino do futebol mundial. O problema é que poucas pessoas estão vendo isso. Mas calma lá que a gente vai explicar sobre isso direitinho aqui nesse vídeo, então já se inscreve, já deixa o seu like, que acho que você vai gostar de ver o que eu vou falar aqui. Olha só o cenário. Quando o assunto é Copa, sempre aparecem os mesmos nomes: França, Brasil, Portugal, Argentina. A França é uma máquina, cheia de jogadores de primeira prateleira e no meio deles está o Mbappé, que ainda é um dos caras mais temidos pelos adversários. E lá tem também o Dembélé, que está na sua melhor fase. O cara é nada mais nada menos que o último vencedor da Bola de Ouro. Tem o Désiré Doué, que é um monstro no ataque. Fora também o Tchouaméni, o Saliba, o Condé. Do outro lado tem o Brasil, que vem tentando se reencontrar agora sob o comando de Ancelotti. Um técnico que sabe o caminho das pedras, né, meu amigo? O cara tem só 5 Champions. O time tem um elenco forte também. Tem o Casemiro voltando pro grupo que tá em alto nível. Tem também o Rodrigo, tem o Rafinha. Tem o Estevão, cara, que ainda joga um baita de um bolão. Mas talvez o Brasil ainda não seja considerado uma seleção favorita. Isso porque, apesar de estar perto da Copa, é uma seleção que ainda faz testes para decidir quem é o titular em cada posição. Agora, já a Argentina, ela é nada mais nada menos do que a atual campeã. E mesmo com o Messi já perto de pendurar as chuteiras, ainda tem um elenco cascudo com Enzo Fernandes, Julián Álvares, McAllister, Lautaro Martínez, o Depou, tem também o Otamendi e inclusive a revelação, um garoto muito jovem, o Franco Mastantuono, que está jogando muita bola também lá no Real Madrid. A Espanha continua sendo a queridinha da galera que gosta de posse de bola, a galera que gosta de talento e de talento jovem. Tem o Lamine Yamal jogando lá, tem o Pedri, Nico Williams e os caras sabem jogar uma bola bonita, mas no meio de tudo isso está a seleção de Portugal, que está quietinha no cantinho dela e está focada. E também está um elenco que nunca foi tão bom quanto é agora. Nas eliminatórias, até o momento da produção deste vídeo, não sofreu nenhuma derrota, então certamente Portugal deve se classificar para essa Copa do Mundo. E pode ter certeza que os caras não estão indo lá só para participar. Eles vão lá para incomodar mesmo e talvez até chegar numa final e quem sabe com um time desses até levantar a taça, vai saber, né? Será que seria um exagero pensar nisso? Lembra da final da Nations League de 2025, deste ano mesmo? A Espanha estava se achando, a imprensa dizia que ia ser um treino de luxo para a Copa, olha só que esculacho, meu amigo. Lamine Yamal estava lá tirando onda também e os espanhóis já estavam desenhando inclusive uma manchete: a nova geração campeã. Mas aí Portugal entrou em campo e calou todo mundo, né? Desde o apito inicial do jogo naquela partida, eles mandaram no jogo inteiro. No meio tava lá quem? João Neves e Vitinha, que acabaram sufocando ali a seleção dos espanhóis. Bernardo Silva naquele dia também jogou como um maestro, cara. E o Cristiano Ronaldo, né, que dispensa apresentações, mesmo com 40 anos de idade, mostrou que ainda é um grande líder. A Espanha acabou saindo na frente, mas isso acabou não durando muito. Nuno Mendes veio voando pela esquerda, meteu um chute cruzado e aí acabou empatando a partida. E depois a Espanha marcou de novo, mas aí veio ele de novo. O cara chato, cara. Cristiano Ronaldo de novo aos 61 minutos. A bola sobrou para ele e ele pegou de primeira e foi mais um gol. Um gol de um cara que a gente sabe e aprendeu a respeitar porque o cara é diferente. E aquele gol foi o de número 138 de Cristiano Ronaldo com a camisa de Portugal. E com isso, o jogo foi para prorrogação e depois foi para os pênaltis. E aí, mano, foi um show de técnica de bateção. Olha só. Foi um show de técnica de cobrança de pênaltis da seleção de Portugal. E Portugal acabou sendo campeão da Nations League pela segunda vez. E foi aí que todo mundo começou a entender. Portugal não é só um time com bons jogadores. É uma seleção madura que sabe sofrer e sabe ganhar, que aguenta a pressão.
Ou seja, os caras estão prontos. O fato de nunca terem vencido uma Copa do Mundo e agora estarem com um elenco forte já são bons motivos para acreditarem que podem chegar lá. Mas tem um outro grande motivo que move essa seleção e que vai fazer com que eles se entreguem como nunca dentro de campo. Afinal, dessa vez, eles vão jogar não só pelo título, mas também por sentimento. O que é que eu tô querendo dizer com tudo isso? Vamos lá, você vai entender. Há pouco tempo, o futebol português viveu uma dor muito grande, a perda de Diogo Jota, um cara que era querido por todo mundo, que deixou um vazio enorme no grupo. Mas ao invés de desanimar, o time acabou se unindo, principalmente depois desse triste fato ter acontecido. E não só por isso, também decidiram começar a jogar pro Cristiano Ronaldo. Sim, o cara tá indo para a última Copa dele aos 41 anos de idade e, mano, olha só esse time de Portugal. No gol tem o Diogo Costa, que joga lá no Porto. Ele é o nome certo para a Copa, é um goleiro que joga bem com os pés, principalmente, né? E sai bem do gol e muito raramente você vai ver ele dando chutão. Na zaga e nas laterais, a seleção de Portugal tem o Rúben Dias, que joga lá no Manchester City e é o cara de confiança do Guardiola. Ele tem muito boas taxas de acertos em passes, quase sempre acima dos 90%. Além disso, ele é considerado um jogador que apresenta muita liderança em campo, mesmo quando o Cristiano Ronaldo está em campo. O Rúben Dias também é um dos caras que mais falam, não só o Cristiano Ronaldo. E tem também o Gonçalo Inácio, que joga lá no Sport. O João Cancelo, que está jogando atualmente lá no Al Hilal e que passou também por grandes clubes como a Juventus, como o Manchester City, também como o Bayern de Munique e o Barcelona. Tem também o lateral esquerdo Nuno Mendes, cara, esse dispensa apresentação, velho. Ele joga muito, ele tá jogando atualmente lá no PSG e é titular absoluto na seleção de Portugal. Outro ponto positivo é que ele também tem muito entrosamento com o João Neves e com o Vitinha. Tanto um quanto o outro jogam também lá no Paris Saint-Germain junto com o Nuno Mendes, o que deixa o lado esquerdo de Portugal quase que no automático, cara. E já que falamos em Vitinha e João Neves, não dá pra negar que esses caras são o cérebro lá no meio campo. Mano, falando sério, esse elenco de Portugal tá um absurdo de bom, cara. Fora todos esses nomes, olha só quem também faz parte dessa seleção de Portugal. Bernardo Silva, que joga lá no Manchester City, Bruno Fernandes, do Manchester United. Aqui juntou a experiência e a visão de jogo. São dois excelentes jogadores. O Bruno Fernandes, por exemplo, tem sido artilheiro no Manchester United nos últimos anos. E no ataque, nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo CR7. Esse aí, velho, dispensa apresentação. Tem o Gonçalo Ramos, outro que assim como o Vitinha, João Neves e Nuno Mendes, também joga lá no Paris Saint-Germain. Também faz parte desse elenco o João Félix, que atualmente está jogando lá no Al Nassr, e além deles, ainda tem a molecada como o Francisco Conceição e o Pedro Neto, que estão pedindo passagem e têm apresentado os bons jogos. Essa é a geração mais talentosa da seleção portuguesa. Eles têm jogadores talentosos em todos os setores do campo e por isso pode ser considerada uma equipe que chega para brigar pelo título. E fora todos esses jogadores, essa seleção ainda pode contar com outros nomes, como por exemplo o meia Rúben Neves, que às vezes joga como zagueiro. E isso é uma ajuda importante para o esquema tático, porque ele tem uma saída de bola muito boa, além de qualidade no passe, né? Tem também o zagueiro João Cancelo, que assim como o Rúben Neves também joga lá no Al Hilal. O João Cancelo, no momento em que estou produzindo esse vídeo, está lesionado, mas, estando bem, é titular absoluto na seleção portuguesa. Outro nome importante é o atacante Trincão, que joga lá no Sport. Enfim, já deu para perceber que o que não falta é talento nessa seleção, né? E quem é que comanda tudo isso? Roberto Martínez, o cara mudou a mentalidade do grupo, cara. Ele fez Portugal jogar com confiança, jogar com disciplina e trouxe algo que estava faltando nessa seleção de Portugal, que é o equilíbrio. Hoje Portugal acredita que pode ganhar de qualquer time que venha na frente dele. Tanto é que ganhou a Nations League da Espanha. E os últimos números estão aí para provar isso que eu estou falando para você. Desde o começo desse ciclo para a Copa, Portugal tem uma das melhores campanhas do mundo. Na Nations League derrubaram a Alemanha, derrubaram a Croácia e também a Espanha. E isso tudo jogando com consistência. E nos amistosos, mesmo quando foi apertado, quando foi pressionado, o time mostrou uma experiência diferente, mostrou que soube lidar com essa pressão que sofreu. Irmão, quem não se abala com pressão de um resultado ruim durante o jogo, tem muita chance de reverter o placar e ganhar a partida. Essa é a nova seleção de Portugal. Um time que amadureceu e que já não precisa mais de um salvador, de um cara único para carregar o piano, porque agora o herói é o grupo todo, é o time todo. Mas mesmo assim,
tem um cara que brilha mais forte do que todos. E esse cara, você sabe o que eu tô falando, né? Ele mesmo, Cristiano Ronaldo. A disciplina e aquela alma de vencedor que ele tem é o que faz dele um cara muito diferente dentro de campo. Ele sabe que essa é a última chance dele conseguir ser campeão pela Copa do Mundo. E se tem algo que não dá para esconder, é que as seleções que estão fortes para essa Copa são a Argentina, a França e a Espanha. Eu ainda coloco o Brasil nesse meio, apesar de todas as dificuldades que a gente está enfrentando nesses últimos tempos. E por fim, a seleção de Portugal, por tudo que foi falado nesse vídeo. E aí, você concorda? O que é que você acha, hein? Deixa sua opinião aí nos comentários e não esqueça de se inscrever e também de assistir a outros vídeos aqui desse canal, como esse que está aparecendo agora aí na sua tela, beleza? Obrigado por ter assistido o vídeo até agora, um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!